Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria Inter com Dinheiro e BBC News, para trazer para vocês as principais mentes do mercado que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, num bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, com temas de relevância, com as pessoas que estão olhando e acompanhando o mercado de perto, estão executando, são gestores propriamente desses papéis ou participantes do mercado que estão olhando esse macro e ajudando você a interpretar todo esse papel. E para bater um papo com a gente hoje, nós temos aqui a presença do Ricardo Lopes, aqui, que é head da área de Wealth lá da Multibravo. Vamos bater um papo sobre gestão de patrimônio, vamos olhar um pouquinho do macro aí, como posicionar sua carteira e como as pessoas estão já sobrevivendo aos momentos difíceis deste ano. Ricardo, um prazer recebê-lo aqui no Você com Dinheiro de hoje. Obrigado, Felipe. Um prazer estar aqui com vocês. Acho que a gente tem uma pauta bastante rica aí desde o final do ano passado. A gente tem o mercado de wealth em ebulição com vários temas, não só de alocação, mas também a questão ali de como que a gente consegue direcionar os nossos clientes para seguirem, né, minimamente tendo eficiência fiscal, sucessória. Então acho que a gente tem bastante coisa para discutir aqui hoje. Sem dúvida. Nessa introdução já me lembrou de uma série de outros pontos que mesmo a instabilidade jurídica oriunda não só da forma de julgar, mas de fato repensar as leis, muito por causa das restrições fiscais que a gente está vivendo, trazem para a pauta coisas que a gente não pensava em trazer. E a gente teve, por exemplo, discussão sobre a tributação de fundos exclusivos, que não eram sobre fundos exclusivos, mas sobre fundos fechados que podiam evitar o come-cotas, e aí você vai atacar, não, mas se for fechado, mas for exclusivo, você começa a construir aquela história do helicóptero, né? Você tem uma hélice para voar, mas você tem uma hélice para ajustar a posição da hélice, uma hélice para ajustar a posição da hélice que ajusta a hélice. Então, se o fundo for fechado, mas for exclusivo, aí volta a ter come-cotas. Como é que vocês estão passando por essas discussões e como vocês têm levado essas discussões, conduzido todos esses assuntos, essas incertezas com os clientes de vocês? Legal, Felipe. Eu acho que o primeiro ponto, a gente sempre olha o panorama pensando como é que está essa indústria de fundos exclusivos, fundos restritos, né? A gente tem aproximadamente 75% dos fundos, hoje eles são fundos exclusivos, restritos, mas eles são abertos. Então toda a nova legislação, aí, todo novo impacto tributário, ele vai acontecer exatamente em cima dos 25%, que são aquelas famílias que em algum momento no passado resolveram, principalmente por uma questão de eficiência tributária, constituir um fundo exclusivo fechado. O que aconteceu? Foram se apropriando, obviamente, do rendimento, sem a incidência de come-cotas, e no final do ano passado passou a se tributar, ou na verdade entende-se agora que os fundos exclusivos fechados, eles entram no regime de tributação, assim como dos fundos abertos. Isso, claro, que causou um grande alvoroço dentro da nossa comunidade, dentro dos nossos clientes, e a primeira coisa que a gente começou a discutir é, primeiro, olha, existe a possibilidade da gente usar as estruturas de previdência. A estrutura de previdência já era uma estrutura muito adotada por nós, onde você tem o benefício tributário, você não tem o come-cotas e, além de tudo, após 10 anos, você chega numa alíquota de 10%. Só que, rapidamente, existiu também o entendimento que o fundo exclusivo de previdência não poderia ser mais utilizado. Então, a gente está dentro dessa nova dinâmica. O que a gente tem estudado é que alguns produtos, algumas alocações que você faz dentro do fundo exclusivo, não existe mais a necessidade de você carregar dentro do fundo exclusivo, você poderia retirar, como por exemplo, fundos de ações, FDICs e os próprios FIPs. Então a gente tem retirado de dentro das estruturas dos fundos esses 3 grandes classes de ativos e deixado os nossos investidores carregar isso na pessoa física. Então essa é uma das estratégias que a gente tem usado. E, por exemplo, ao invés de você ter um multimercado com tudo ali dentro pagando come-cota, deixa um fundo de ações no limite do... Aí o que você precisar colocar que fosse passível de come-cotas, vai ajustando no limite dos 33% que podem não ser ações, e você tira, por exemplo, o que já é crédito incentivado, etc. Você joga para a pessoa física e aproveita as estruturas que são mais eficientes
do ponto de vista tributário. Exatamente. Eu acho que o nosso trabalho ele ficou um pouco mais complexo. O que a gente tem percebido é que a gente tem quase que conseguido manter a eficiência fiscal para os nossos clientes, mas a gente tem que usar mais instrumentos, como você falou. Tem coisa que a gente passa a carregar na pessoa física, porque você tem o benefício fiscal, isso já existia, mas a gente aumentou essa alocação nos produtos incentivados, a gente automaticamente resgatou essas 3 classes de ativos, a gente também tem usado mais a Previdência, então hoje a diversificação em termos de instrumentos, ela ficou maior. Ficou mais complexo, mas ao mesmo tempo isso reforça a importância dos clientes terem sim uma assessoria adequada, um family office, que consiga entender as demandas, os objetivos e ao mesmo tempo estruturar qual que deveria ser esse alicerce aí para conduzir e aportar o patrimônio. Ricardo, agora que emprego garantido por muito tempo, né? Agora você aumentou o trabalho, agora que... Não, é verdade. E isso tem mudado, isso tem alterado o perfil do asset allocation do cliente também? Ele tem olhado, tem levado mais para crédito, para puxar incentivo fiscal, saído de bolsa. Como é que essa nova forma de mercado está impactando a alocação dos clientes em termos de classe de ativos? Boa pergunta, Felipe. Eu não entendo que hoje a mudança da alocação ela se dá tanto pela questão tributária. Os objetivos de retorno eles se mantêm os mesmos. A questão é que a gente fica encontrando qual que é o melhor desenho das estruturas para que você minimamente mantenha a eficiência. O que eu acho é que existe um comportamento de algumas classes de ativos, como por exemplo a própria bolsa, como por exemplo a própria indústria de multimercado, que passa por uma janela bastante, não vou dizer negativa, mas talvez insatisfatória, vamos dizer assim. E aí o que a gente começa a ver já existe um tempo que a indústria de renda fixa, principalmente crédito privado, vem se desenvolvendo muito no Brasil. Então as emissões, a cada ano que passa, você tem uma quantidade de emissões bastante superior ao ano anterior e o público em geral e, na verdade, o próprio investidor, ele tem se sentido mais confortável com essa classe de ativo e tem uma previsibilidade um pouco maior. Claro que a gente teve alguns eventos de crédito aí recentemente, mas a gente tem sim visto uma grande tendência dos clientes reduzirem um pouco essa parcela de risco em multimercado e ações e direcionar um pouco mais para instrumentos de renda fixa, desde os incentivados até estruturas hoje um pouco mais complexas de crédito, como os FDICs, as estruturas de distressed. Então acho que é um ganho para a nossa indústria não vou dizer esse surgimento, mas essa potencialização da indústria de crédito no Brasil. Deixa eu aproveitar esse ponto. Como é que tem sido justamente essa recepção dos clientes pelos produtos, você comentou bem dos FDICs, né, que são produtos um pouco mais estruturados? Como é que é conversar com o cliente, apresentar essa solução para garantir a compreensão daquele instrumento? Porque tem percentual de subordinação, cotas em formato diferente, tem multicedente, multisacado. É diferente de você comprar uma debênture que é de uma empresa só. Como é que é esse diálogo com o cliente para que ele leve esse ativo para a carteira de maneira consciente? Mais uma ótima pergunta, porque a gente sempre tem um papel educacional muito importante com os clientes. Eu acho que o primeiro, sei lá, explicava a volatilidade, depois você explica como é que se dá a marcação a mercado, depois você explica quais são os riscos de crédito, porque acaba sendo muitas vezes um risco binário, e agora você está falando do risco de uma estrutura de crédito mais complexa, aonde mesmo profissionais aí que recentemente se acostumaram ou acabaram tendo sensibilidade aí com o que é essa estrutura. Então a primeira coisa é trazer muito para o papel, é trazer muito para o educacional, mostrar como funciona. Nós não temos e não podemos ter uma abordagem de produtos, nós temos, como a gente já falou, uma abordagem de classe de ativos, e quando chega nesse produto, a gente vai para a lousa, a gente explica para mostrar quando que um FDIC, que teoricamente você está garantido ali com o seu CDI mais 3, 3,5, 4, parece que não tem volatilidade, mas em que eventos, em que situação que você pode ter um susto. Então acho que é muito importante quando você fala de investimentos, não falar tanto de rentabilidade, apesar de ser muito importante, mas a gente sempre tem que calcar nos riscos. Esse alinhamento de expectativas e compreensão, ele é fundamental. Aí, falando em risco, os piores riscos são aqueles que até seriam administráveis, mas a gente não enxerga, porque eles estão absorvidos no nosso cotidiano. Por exemplo,
Um risco clássico disso é risco de concentração em moeda. A gente ganha aqui salário em reais, gasta em reais e deixa o patrimônio em reais, né? Aí hoje tem todo um movimento de chamar a atenção do investidor para o home bias para provocar esse envio de recursos, esse pensamento mais global de investimentos. O mercado de grandes fortunas, historicamente, puxou esse movimento aí na frente. E como vocês têm visto entre os clientes essa posição hoje? Esse apetite continua aumentando ou já estabilizou nesses segmentos? Eu acompanho essa indústria, né, de private banking há mais de 25 anos. E eu acho que sempre existe uma expectativa que o cliente se desperte de uma maneira um pouco mais intensa para a questão da diversificação internacional. O que a gente percebe é que sim, no Brasil, as grandes famílias possuem uma alocação adequada no mercado internacional. Mas eu estou falando das grandes famílias. A hora que você pega as famílias que já têm um patrimônio relevante constituído, e a hora que você olha não só o financeiro, você olha o patrimônio como um todo, o que você percebe? Ele tem a empresa no Brasil, ele tem imóveis no Brasil, ele tem os dividendos dele, frutos da própria atividade aqui dentro, e você vê uma concentração muito grande quando você olha todo esse patrimônio. E a gente vê sim um processo de evolução na alocação internacional, mas na média a gente é muito subalocado, considerando as principais alternativas e efetivamente a diversificação em uma moeda ou em moedas mais fortes, né? Então acho que a gente ainda tem um grande caminho. Acho que o próprio processo de abertura para gestores, ETFs que você tem no Brasil, eu acho que isso foi muito importante. Você já percebe um acesso um pouco maior, mas a gente segue achando que o brasileiro é subalocado, principalmente na moeda dólar e euro também. Isso trouxe um ponto aqui interessantíssimo. Não é só no ativo líquido, né? Muitas vezes a família tem também a sua empresa, e essa empresa, que é um bem ilíquido, você não fica negociando as ações da própria empresa geralmente, já está em reais, né? Ela já é uma empresa que opera em reais. E aí isso me leva a outro ponto. Muitas vezes a família não enxerga os bens ilíquidos como parte do patrimônio. Então, você tem bens imóveis, companhias, veículos, né? Você tem uma coleção de automóveis, e você não olha para aquilo dentro da carteira. E aí você acaba gerando concentração ineficiente, etc. E tal. Como é que vocês têm trabalhado isso com os clientes para provocá-los? Olha, isso aqui é parte do seu patrimônio, deixa eu te ajudar a pensar aqui junto. Isso é muito importante, porque a hora que a gente faz e leva o serviço de Wealth Management, é muito importante que você olhe o patrimônio e não a disponibilidade financeira. E exatamente a hora que você começa a entender em que um empresário, em que setor que ele está inserido, qual é a exposição que ele tem no ativo imobiliário. Ele tem ativo imobiliário no Brasil, ele tem ativo imobiliário no exterior. Existe uma estratégia para a condução do ativo imobiliário dele, ou é um apanhado de imóveis que acabam não se conversando e não existe uma estratégia para um portfólio de real estate? Como é que isso funciona? E aí você vai montando. Tem clientes, por exemplo, que não faz sentido, apesar da gente gostar bastante, não faz sentido ter fundos imobiliários, porque ele já tem uma propriedade ou algumas exposições. Deveria fazer sentido se fosse dele o fundo, exatamente, né? Os imóveis dele. Exatamente. Então, de repente, alguns, vamos dizer, empresários que a gente tem do setor de saúde, como é que você compõe uma carteira para ele, olhando que ele não tenha mais concentração? A gente tem muitos também empresários do setor agrícola, e como é que você também, quando você vai comprar hoje um CRI, um CRA, uma debenture, como é que você não traz essa exposição adicional para ele a um setor que ele já, naturalmente, já está exposto, né? Então isso é uma dinâmica importante dentro do nosso trabalho. Às vezes você... aquele problema que a gente tinha lá atrás de o funcionário que compra a ação da própria companhia na bolsa, hoje isso cresce, né? Às vezes você está no agronegócio e aí você vai investir e compra a CRI da fazenda do seu vizinho, né? E você fica super exposto, super concentrado. De longe, parece aquela história da diversificação, né? Eu tenho ação de 5 empresas. Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander e BTG. Não, você está concentrado num setor só.
isso na vida das pessoas físicas é super potencializado muitas vezes pelo viés de disponibilidade. Como você conhece aquele setor, você vai procurar o título daquele setor. E aí isso acaba super se concentrando em determinados riscos, né? Exatamente. E o que a gente tem feito, Felipe, desde quando a gente monta o Family Office da Monte Bravo, é exatamente construir carteiras mais resilientes a um cenário adverso Brasil. Eu acho que a gente sempre brinca lá que você tem alguns vasos comunicantes muito naturais no mercado. A hora que você pega o pré-fixado, a hora que você pega juro real, multimercado e bolsa, existe uma correlação muito grande. Exposto a juros Brasil. Muito grande. E a hora que você recebe muitas carteiras de clientes que acabam nos contratando, você percebe que às vezes você tem 70%, 80% dessas 4 classes. E aí, num cenário, por exemplo, que a gente já viu alguns, seja a greve dos caminhoneiros, seja a próprio março de 2020, quando a gente tem o tema de pandemia, a hora que você olha para aquela carteira, ela tem um drawdown, né? Ela tem uma queda muito importante. Então, todo o nosso desafio aqui é de trazer carteiras muito mais globais. Apesar de estarmos no mercado brasileiro, como é que você vai trazendo, por exemplo, investimentos alternativos? A gente tem mandatado alguns bancos internacionais para trazerem soluções para a gente, para buscar o próprio CDI mais 2, mais 3, mas advindo de estratégias internacionais. Então, como eu falei, os alternativos, as alocações internacionais que nos dão acesso a várias classes de ativos, a própria inserção de crédito de uma maneira responsável dentro das carteiras, e hoje a gente tem um espectro de crédito muito importante dentro do Brasil. Eu falei dos fundos imobiliários também, que eu acho que tem ótimas oportunidades. Então, quando eu falei que o nosso mandato ele ficou mais complexo pela questão da estrutura, é verdade, mas ele também ficou mais complexo e deve ficar mais complexo para todo mundo, porque para construir portfólios mais resilientes, você tem que ter uma equipe grande, você tem que ter vários especialistas para olhar praticamente tudo isso que eu falei. Então, hoje são várias subclasses que devem ser olhadas e devem ser contempladas na construção de um portfólio. Sem dúvidas. E olhar e acompanhar essas classes de maneira global é cada vez... Antes existe uma vantagem, né? Agora é mandatário. Você precisa conseguir compor estratégias mais diversas e mais eficientes. Isso me leva a um outro ponto, que é a questão de estrutura. Tá? Gestão de fortunas no Brasil ela foi comportando-se, desenhando, como boa parte do nosso mercado financeiro, inspirado nos modelos americanos, mas aqui a gente foi buscando ali o caminho que dava dado nossas estruturas, nossas regulações e assim por diante. Como tem sido... A Monte Bravo hoje é uma corretora. E vocês têm a área de Wealth Management dentro da corretora. Como é que é enxergar esses diversos... Você tem 25 anos de mercado, você viu modelos diferentes de que é construir o private no Brasil. Como é que esse modelo evoluiu e como é hoje pensar os possíveis modelos para construir uma wealth para atender o seu cliente? Eu acho que o modelo que hoje nós temos na Monte Bravo é o modelo mais atual que você tem dentro do mercado. Hoje a Monte Bravo é uma corretora focada em assessoria de investimentos. Então hoje nós não temos a ambição de ser uma plataforma como as grandes plataformas que existem, e sim entender muito bem o cliente, dar um serviço bastante especializado e customizado e acessar o mercado com as melhores opções de uma maneira completamente independente. Então esse é o modelo que a gente entende que já é vigente e não vou dizer vencedor, mas já é majoritário, principalmente nos Estados Unidos e na própria Europa. A gente traz esse modelo bastante alinhado aqui também no Brasil. E dentro do private, ou dentro da estrutura de wealth, nada mais do que você manter esses mesmos conceitos que eu trouxe, mas sempre levando em conta as necessidades das grandes famílias. Quanto mais você vai acessando o topo da pirâmide da pessoa física, você vai percebendo complexidades adicionais. E aí a gente para de falar um pouco de gestão financeira e vai falar de gestão patrimonial, que é olhar o indivíduo, a família, a empresa e como tudo isso se conecta. Quais são todos os objetivos que essas famílias têm? Tem os objetivos, primeiro o diagnóstico, né? Dado o diagnóstico, quais são os objetivos? Os objetivos estão bem definidos? Qual a estrutura que deve
ser contemplada? Ele tem que ter um fundo exclusivo, fechado, doa cota, não doa? Como é que já fica a questão sucessória, considerando toda a discussão que a gente tem com relação ao ITCMD? Ele tem uma holding patrimonial, ele tem um offshore. Então, o conceito, né, de atender os clientes dentro de uma corretora, eu acho que ele é muito interessante, porque a gente mantém aquilo que eu falei que são os nossos pilares, é o nosso propósito de atender o cliente, mas ao mesmo tempo considerando que esse cliente ele precisa de um serviço mais estruturado, com mais profissionais, é um serviço multidisciplinar. A gente chega, por exemplo, a ter hoje, dentro da nossa estrutura, alguns advogados para atender os nossos clientes, só para dar um pouco do exemplo aí da complexidade que a gente leva para esse público. E aí, deixa eu aproveitar para tirar um pouco mais da compreensão do modelo. Você comentou, por exemplo, de ter os advogados. Eu suponho que vocês tenham, por exemplo, estruturas anexas, parceiros, que vocês consigam desenvolver outros pontos desse know-how, né? Uma coisa, você pode ter a ideia de montar uma holding, mas eventualmente você vai montar uma holding e você vai lá e recomenda alguém que opere aquela formação. Eu queria entender um pouco de o que vocês olham, como vocês olham essa dinâmica, o que vocês trazem de fora, o que vocês fazem internamente, e até deixar uma provocação. Profissional de wealth que está no mercado hoje. Antigamente tinha aquele negócio, você começa Family and Friends, vai lá e monta seu escritório sozinho, é um multifamily office de um homem só. O que vocês enxergam como vantagem que vocês conferem a esse profissional e falam, não, esteja conosco na Multibravo e operacionalize o multifamily office com essa estrutura, em detrimento de sair one-man show, e, por outro lado, também o que vocês buscam de parceria no mercado. Tá bom. Existe um estudo americano que fala que uma família deveria ter um single family office quando ela tem perto de $1 bilhão. E a gente já fez contas aqui no Brasil, isso seriam 5 bilhões de reais, e a gente entende que perto de 5 bilhões de reais, você já teria econômicos suficientes para ter uma estrutura própria, onde você vai ter os advogados, você vai ter os estrategistas, o economista, o analista, o gestor de risco. Então é uma estrutura muito robusta, como eu falei, é uma estrutura multidisciplinar. Como a grande maioria das famílias não tem essa estrutura, você ter o atendimento de um multifamily office, nada mais do que acaba sendo, né, um grande ônibus em que todo mundo divide com os mesmos objetivos, aonde você tem advogados prestando serviço para todas aquelas famílias e assim por diante, todos os estrategistas. Então acho que o desenho do multifamily office, ele vem muito nessa direção. Ele é escalável, ele precisa ter, de novo, um volume mínimo, porque os investimentos, seja em sistemas, processos, tecnologia, em pessoas, ele é muito grande, mas você consegue sim ser atendido hoje por essa indústria de family office a partir da hora que você tem uma estrutura robusta. Se, por exemplo, Felipe e Ricardo, Wealth Management, amanhã a gente abre uma empresa nossa, talvez a gente seja muito mais uma estrutura comercial que vai capturar cliente, mas o que é mais importante desse processo é a longevidade desse cliente, que estrutura que a gente tem para realmente dar o serviço. Então a gente tem visto sim, eu falo que é a nova paleta mexicana, né? A quantidade de family offices e wealths que apareceram hoje no mercado, mas sempre com uma característica muito mais comercial. A hora que você realmente vai apurar e ver qual que é a estrutura que você tem, realmente você ainda não tem todos esses alicerces que são sim fundamentais para você prestar um bom serviço. Bacana. E nessa estrutura, né, e aí puxando de novo, como vocês montam time ali dentro? Então, como vocês pensam a estrutura de vocês? Como vocês trazem gente para compor o wealth, né? Porque quantos bankers vocês têm hoje no wealth? Hoje, a estrutura do wealth, nós somos 30 pessoas, só área de inteligência. Então, gestão, riscos, estrategistas, advogados, back-office, somos 30. E aí a Multibravo hoje, ela tem 220 comerciais espalhados pelo Brasil inteiro. É claro que esses 220, eles vão atender e, vamos dizer, conquistar clientes a partir de seus 2, 3 milhões de reais. Mas as grandes famílias que acessam o wealth acima de 20 milhões, essas sim são direcionadas para essa estrutura que tem essas 30 pessoas. E como vocês vão justamente fazer
essa busca por esse grupo, essas 30 pessoas que para vocês é um pedaço da estrutura, mas, poxa, quantos multifamily offices tem 30 pessoas operando? Como multifamily office inteiro, não como parte da estrutura. Como é que vocês buscam essa turma? Como é que vocês encontram essas pessoas que compõem esse braço com vocês? Eu acho que quando a gente foi montar, né, o Family Office, a primeira coisa, eu me vali muito da minha experiência, de todas as pessoas que eu já tinha trabalhado, e eu entendo que um Family Office ele começa assim por pessoas, né? Então a gente buscou pessoas com bastante experiência. Eu acho que isso é fundamental, porque, de novo, você falar de rentabilidade, falar de estrutura, ele envolve um conhecimento e você já ter passado, seja por momentos da economia, momentos de alteração de aspectos regulatórios, experiências que você já teve com várias famílias. Então esse trabalho, ele é um trabalho que vai além da questão financeira. Ele envolve, sim, uma experiência muito grande no processo de atendimento de cada família. Então a gente trouxe ex-presidentes de banco, a gente trouxe heads globais de produtos também de bancos internacionais. Então o que a gente pode dizer hoje é que a gente tem uma estrutura bastante robusta em termos de capital humano, porque isso sim a gente entende que faz a diferença. Primeiro, pessoas, depois, processos. Você tem que ser uma estrutura muito processual, você tem que ter regras, você tem que ter uma governança muito clara e, fundamentalmente, hoje, tecnologia. Para você realmente atender os seus clientes de maneira eficiente, de maneira individualizada, a tecnologia, a inteligência artificial, ela é fundamental dentro das soluções que a gente busca. Inclusive, você comentou de processos, isso aqui garante... aí, de novo, quando você tem um multifamily office, um wealth individual, não existe problema de governança. A ideia do indivíduo é a ideia do indivíduo. Mas quando vocês têm uma estrutura como essa, vocês precisam garantir que está todo mundo pensando parecido para carregar a marca Multibravo, né? Exatamente. A gente implementou uma série de comitês onde o processo decisório ele é sempre colegiado. Não existe o processo do que o Ricardo acha, do que o gestor acha, do que o analista acha. Todos os nossos processos de alocação, seja de classes de ativos, seja de produto, ele ocorre no ambiente colegiado. E isso garante, sim, uma aderência a políticas que foram definidas, seja de que produtos que podem ser aprovados, qual é a concentração, qual que é um gestor que faz sentido ter dentro da carteira, o que não tem, quais são as validações técnicas, mas sempre depois com uma validação superior dentro de comitês. Maravilha, estamos batendo esse papo com o Ricardo Lopes, Head de Wealth Management na Multibravo, falando um pouco sobre o mercado de Wealth Management do Brasil, sendo na sua constituição, na sua estrutura, sobre os desafios, como pensar essa gestão de fortuna e, naturalmente, como ela se adere ao cenário atual do país. Agora nós vamos um breve intervalo e daqui a pouquinho nós estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Ricardo Lopes, Head de Wealth Management da Multibravo, falando um pouco sobre o mercado de Wealth, falando um pouco sobre como pensar, né, a gestão de patrimônio, seus vários ângulos, o momento de chegar numa single family office, como aproveitar a estrutura dos multifamily offices, quando cada produto é adequado. Então eu queria voltar já a esse bloco, trazendo uma questão que a gente estava conversando aqui no intervalo, né? Qual é a diferença de private para wealth management? Legal. Vamos lá. Se a gente for olhar a década de 70, 80, a gente vê muito como a era dos bancos. E naquele momento, você tinha o quê? A capacidade, né, de abrir uma conta no banco, não só para suas necessidades transacionais, mas também para suas necessidades crescentes ali de investimento. Só que chegava num determinado momento que você ia acumulando um patrimônio, você tinha que abrir o primeiro banco, o segundo banco, o terceiro banco, com uma forma de diversificação. E aí o que acontece quando você começa a ter essa relação com o banco? Você tem uma restrição aos produtos que são ofertados, você precisa abrir outros bancos para ter esta diversificação e você acaba não tendo uma estratégia comum para todo o seu patrimônio. Porque sempre alguém te liga com alguma demanda, ou na verdade com alguma oferta, e você acaba fazendo
você acaba tendo essas relações com o banco transacionais e comprando esses produtos. Quando você começa a perceber a necessidade de ter um aconselhamento e alguém que sente do seu lado, alguém que seja um preposto seu e não um preposto de uma instituição financeira, é quando a gente entende que você começa a sair um pouco do momento, ou na verdade da relevância dos bancos, e você vai mais para a relevância do serviço, do aconselhamento, do advisory, do wealth management. Porque é um contratado seu. É alguém que você contrata, é alguém que você alinha as expectativas, é alguém que você sabe o quanto você vai pagar, o quanto ele vai receber. Então fica uma relação bastante próxima, como se fosse um consultor ali da família. E este indivíduo, esta estrutura, esta empresa, passa a ser o seu representante perante a todo o mercado, inclusive junto aos bancos. Mas tendo muito alinhado com você, quais são os seus objetivos de curto, médio e longo prazo? Qual a sua expectativa de rentabilidade? Qual a sua necessidade de liquidez? Qual a sua tolerância a riscos? Qual o nível de eficiência que a gente tem desse portfólio? Quais são os aspectos sucessórios que muitas vezes são tratados? E quando você está no private banking, o que acontece? Você tem alguém cuidando de uma parte do seu patrimônio e muitas vezes trazendo produtos limitados àquela estrutura que você interage. A hora que você acessa o wealth management, você acessa o mercado inteiro de maneira independente e alguém prestando esse serviço. Então eu vejo como uma evolução das estruturas de private banking esse serviço de wealth management, porque ele acaba entendendo o indivíduo, a família como um todo. Então, por mais dedicado que o private banker esteja no cliente, ele não vai conversar sobre o contrato que o cliente tem no banco concorrente, né? Não vai ter esse acesso e nem a posição dele, né? Ele está atendendo o serviço de uma das instituições financeiras especificamente, e aí o wealth vem amarrando tudo isso. Sim, porque a estrutura de wealth ela acaba sendo agnóstica com relação com que estruturas, que bancos, que plataformas você vai trabalhar. Uma vez definidos os objetivos, você faz um trabalho de curadoria de bancos, de plataformas, de produtos, de gestores, que faz sentido para aquele cliente. Então é uma abordagem muito meritocrática que a gente acaba trazendo. Então hoje tem clientes nossos que acabam tendo relação com o banco que eles querem e a gente valida, ou mesmo às vezes a gente critica quando não faz sentido e sempre vai trazendo opções que estejam mais alinhadas aos objetivos das famílias. Quanto a olhar objetivos das famílias, tem um pedaço do wealth que é, de fato, olhar o bem-estar como um todo da família, né? Pensar os planos e objetivos, como eles casam, né, com os fluxos financeiros, né? Um ponto que está muito presente aí, né? A gente costuma falar de asset allocation, mas muito pela sensibilidade, como a gente estava conversando, pela sensibilidade aos fatores de risco. Então, eu vou ter uma determinada posição em ações para ter determinada exposição a juros e economia local, enfim. Mas muito desse desenho vem do perfil do investidor, que não é só ali análise de perfil de investidor, né, API, você responder as questões, mas entender que tipo de risco ele está disposto a correr, como ele pensa o futuro dele, como ele pensa, por exemplo, sucessão, né? Como é que é esse diálogo com o cliente para pensar a vida financeira dele como um todo? A gente entende o dinheiro como uma ponte, vamos chamar assim. Essa ponte, ela vai te levar aos seus objetivos e necessidades futuras. Então, o nosso trabalho é sempre entender o que é o patrimônio, o que é esta disponibilidade que esse indivíduo tem, quais são os objetivos que ele tem de curto, médio e longo prazo, e ver se essa ponte chega até o objetivo. Ou se esse dinheiro ele perdura, muitas vezes, para manter o padrão econômico dele e da família, se ele chega e é suficiente para o momento de aposentadoria, que é um momento geralmente de queima patrimonial, e ao mesmo tempo para a sucessão, uma vez que os objetivos desse indivíduo também muitas vezes é deixar um patrimônio para os seus beneficiários. Será que este recurso existente,
considerando os ganhos adicionais e os gastos correntes, existe uma acumulação suficiente para que todas essas necessidades e objetivos sejam atendidas? Então isso é fácil para a gente fazer essa conta. A partir da hora que você planeja financeiramente a vida desse indivíduo, dessa família, você consegue dizer se esse dinheiro é suficiente. Se não é suficiente, ele precisa encontrar maneiras adicionais de incrementar a renda, que nem sempre é fácil. Se ele tem necessidade, muitas vezes, de conter gastos. E se ele tem necessidade, inclusive, de ter um perfil de investimento talvez um pouco diferente do que ele tem, talvez buscando uma rentabilidade adicional, claro, sempre acompanhada de um risco adicional, para que ele atenda aqueles objetivos. Então é um jogo onde você realmente coloca as cartas na mesa e o processo decisório começa naquele momento, no presente, para você minimamente garantir o futuro. Eu acho que esse é o desenho interessante e, infelizmente, o que a gente percebe é que o brasileiro ele é muito carente desse serviço. A gente está falando de um serviço disponibilizado para as grandes famílias. Mas, aonde realmente o negócio é muito mais complexo, é com a classe média, é com a classe mais pobre que a gente tem no Brasil, que obviamente não tem o mínimo acesso a esse planejamento financeiro e, ao mesmo tempo, muitas das vezes, 70% hoje das famílias, ou na verdade dos casais ou das pessoas que se aposentam, muitas vezes elas têm uma necessidade da próxima geração de sustentá-las, porque essa conta não foi feita. E aí entra pensar previdência. Como é que entra a previdência nessa constituição, não só como conceito, mas como produto mesmo, né? Os veículos que a gente tem que permitem, eventualmente, benefícios fiscais e estruturas são mais adequadas para pensar a sua aposentadoria. Perfeito. Vamos falar primeiro da origem da Previdência, como ela é lançada, né? Porque é muito mais um produto para garantir uma forma de poupança de médio e longo prazo com o objetivo da sua aposentadoria. Foi assim que foi lançada a poupança no Brasil, e aí você vai percebendo as evoluções. Então a poupança segue com estes benefícios para a classe média, para a classe baixa, e mesmo para aquele indivíduo que vai acumulando um patrimônio, já tentando garantir a necessidade e o objetivo futuro. Só que a Previdência também foi nos trazendo alguns benefícios quando você pensa também no aspecto da eficiência tributária e no aspecto da eficiência sucessória. Por quê? Como a gente falou, acho que em algumas perguntas aí antes, a gente tem o benefício da Previdência porque dentre os instrumentos tributáveis, a Previdência é o que te permite chegar na menor alíquota. Ela chega a 10%, lembrando que os fundos exclusivos lá e mesmo as aplicações correntes que a gente faz, após 2 anos elas acessam uma alíquota de 15%. A Previdência, após 10 anos, acessa a 10%. Legal. Ao mesmo tempo, você segue com o benefício do não come cotas. Você só vai ser tributado quando você acessar este recurso. O que é importante? Que realmente seja um investimento de longo prazo, porque você vai ter realmente o benefício chegando após os 10 anos. Então é aquele dinheiro lá. Felipe, você vai usar isso aqui nos próximos 10 anos? Não. Então é um grande candidato a ser alocado em Previdência. Além disso, o que acontece? Em caso sucessório, a Previdência ela não entra no seu espólio. A Previdência ela é distribuída, ou na verdade ela é paga, para aqueles que você determinou como beneficiários em até 30 dias. Hoje, sem incidência do ITCMD. Então, você vai entendendo aqui que todo o rendimento que você tem, ele é tributado de uma maneira mais eficiente e, ao mesmo tempo, você não tem todos os custos e todo o tempo necessário quando você tem um espólio, porque dentro da Previdência, os seus beneficiários acessam aquele recurso quase que automaticamente e sem incidência de ITCMD, honorários advocatícios, custas cartorárias. Então, é um investimento muito interessante. Por isso que eu falei também antes que era um instrumento que a gente usava muito como até uma alternativa ao fundo exclusivo. A gente tem alguns clientes que têm até um percentual maior na estrutura de previdência do que no fundo exclusivo, porque o dinheiro que você não tem a perspectiva de utilização no curto prazo, faz muito sentido sim a gente usar esse instrumento que é a Previdência. E falando em prazo, planejamento tem um fator delicado de incerteza. Então, muitas vezes a imprevisibilidade no momento de uma crise, eventualmente
restrição ao trabalho, pesa na sua construção. Então, depois que você formou o patrimônio, você tem mais ou menos garantida a sucessão. O seu problema é pensar os veículos. Mas, enquanto você está na sua vida ativa, especialmente, quando você está compondo o patrimônio, o risco de eventualmente faltar, enfim, é um risco grande a você e aos dependentes. E aí vem os instrumentos do uso de seguro como componente do planejamento financeiro. Como vocês acompanham os clientes nesse uso também? Como é a conversa com os clientes na necessidade de outros tipos de proteção para além da própria liquidez? Quando a gente fala de planejamento financeiro, Felipe, falar de seguro ele é fundamental. Como é que o seguro entra aí dentro? Ele é um redutor de imprevistos, da imprevisibilidade. Ele é fundamental. Então, a hora que você fala que você tem um seguro de saúde, é exatamente para você não ter um exercício financeiro num determinado momento que comprometa completamente a projeção que você fez de gastos e despesas. E assim por diante. Assim como você tem para o seu imóvel, assim como você tem para o seu carro, e principalmente que você tangenciou aqui, o seguro de vida. A hora que você está na sua fase formadora de patrimônio, que geralmente é ali dos seus 30 até os seus 60 anos de idade, se algum aspecto, algum risco sucessório, na verdade um risco de uma fatalidade acontecer, imagina um indivíduo com 40 anos, 2 filhos, formando patrimônio, acontece um falecimento. Ele ainda não constituiu, muitas das vezes, o patrimônio suficiente para garantir o status quo da família, e você tem uma renda que passa a não existir mais. E o patrimônio não é suficiente. Então o seguro ele é fundamental para também garantir o período que você gostaria de prover à sua família a estabilidade ou, na verdade, o padrão de vida que você constituiu. Então é muito importante sempre a gente falar do seguro como esse elemento aí chave dentro do planejamento financeiro. Como se calcula quanto você precisa de seguro? Como é que você pensa isso? Porque, naturalmente, já é um exercício difícil para a população média. O ponto que você trouxe, olha, eu preciso saber quanto eu preciso para viver, quanto eu preciso para gastar, o que eu tenho de ideal de padrão de vida e qual é a conta final que eu chego. Ainda mais entender ao longo da vida quanto você precisa para complementar e fazer essa conta de seguro de vida, por exemplo. Como é que isso acontece na prática? Como é essa conversa com os clientes? Essa pergunta ela é difícil, porque realmente a gente precisa de uma ferramenta. O que vai depender, né, para a gente te dar essa resposta? Primeiro, qual é o patrimônio que você tem? Se você tem um patrimônio hoje de R$1 milhão ou R$10 milhões, muda completamente a resposta. Ao mesmo tempo, o que é a tua diferença entre renda e despesa? Porque imagina que a cada ano que passa, você tem um acúmulo de patrimônio de X, somado os juros em cima do patrimônio que já está guardado. Então, e o que é o imponderável? Em que momento pode acontecer o risco de uma fatalidade, de um falecimento? Então, tem formas da gente entender isso. Sempre a gente vai adotar o modelo mais conservador, imaginando, puxa, se esse evento acontecer amanhã, qual é a necessidade patrimonial que o Felipe precisa ter para resguardar a família dele por tantos anos? E a gente também vai ter essa outra variável. Por quantos anos a gente quer resguardar a nossa família? Às vezes você já tem filhos com 20 anos, às vezes tem filhos com 2 anos de idade. Então isso também vai mudar a resposta. Mas são essas variáveis aqui que eu toquei, que são importantes e vão definir essa resposta aqui, qual que é o valor necessário. E como a gente está falando aqui sobre proteção, tem um ponto também de gestão de liquidez, né? A gente, de novo, muitas vezes pensar, eu vou alocar mais ou menos em renda variável do ponto de vista técnico de ciclo e assim por diante. Mas tem um ponto fundamental que é a gestão de dispêndio de caixa das próprias famílias. Como é que é a conversa aí com as famílias em termos de, olha, você tem que parar para pensar que
Você vai querer trocar de carro ano que vem. Essa é uma conversa quase pessoal, quase íntima, e que geralmente as pessoas esquecem que passa por uma decisão financeira também, de como você vai programar os seus ativos para ter a liquidez disponível, porque não vire um problema onde não precisaria. Você tem o dinheiro, mas não consegue sacar naquela hora porque você não pensou nisso antes. Como é que é esse alinhamento com as famílias para garantir o melhor uso do patrimônio? Acho que esse é um ponto muito importante, porque a gente sai um pouco do lado financeiro e muitas vezes entra no aspecto psicológico. Da mesma maneira que é importante você definir o que é o recurso que você não precisa nos próximos 10 anos, é importante você saber o que é o recurso que talvez você precise nos próximos 1, 2, 3, 6 meses. E tem muitas contas que muitas vezes as famílias acabam não considerando. Como você muito bem mencionou, é a troca de carro, é a reforma do apartamento, é a festa de uma filha de 15 anos, é uma viagem ou as viagens para o exterior, porque é muito mais fácil a gente sempre conseguir calcular o que são as nossas despesas correntes. Quanto você gasta todo mês? Não vai variar muito o teu cartão de crédito, não vai variar muito a escola das crianças, o condomínio e assim por diante. Mas esses extraordinários, geralmente aí que está morando o perigo ou o desalinhamento. Então a gente tem hoje lá um processo de questionários que considera muito isso. E também a gente vai discutindo com as famílias até a perspectiva de doações a serem dadas e doações a serem recebidas. Como é que funciona todo esse fluxo ao longo do tempo? Se de repente você tem já seus pais numa idade avançada, com 90 anos de idade, você tem em algum momento a previsão talvez de um recebimento de uma doação deles. Isso também tem que ser considerado um fluxo. Como é que é a tua perspectiva de aportes na sua empresa? Você vai ter necessidade de chamadas de capital na sua empresa? Você vai ter novos empreendimentos? Então esse planejamento, ou muitas vezes sentar com a família para fazer um exercício que ela mesma ainda não fez, isso é muito enriquecedor. Em finanças comportamentais é a história do nudge, né? Às vezes você tem que fazer, só de você fazer a pergunta, falar, olha, sua filha vai fazer 15 anos esse ano, é o estalo que precisa para ele falar, olha, poxa, é verdade, eu não tinha considerado isso aqui no fluxo de caixa, mas você consegue melhorar esse planejamento. Exatamente. Ricardo, queria agradecer sua participação aqui. Muito obrigado pelo papo, pelos esclarecimentos, para ajudar a gente a compreender um pouco mais desse universo de Wealth Management e também sobre a posição dos clientes, das famílias, em como procurar, em que pode ser útil nesse tipo de serviço. Eu queria deixar você também à vontade para conversar com a nossa audiência, deixar seus contatos, redes sociais da Monte Bravo, quem quiser continuar acompanhando, seja por conteúdo, mas seja mesmo procurar, você quer ser cliente da Monte Bravo, da área de Wealth, por favor, nosso canal está à disposição. Legal. Felipe, primeiro, obrigado, foi um prazer ter essa conversa aqui com você, acho que foi bastante enriquecedora. Como a gente vê o mundo de Wealth, ele segue evoluindo bastante. A gente destacou, acho que um pouco aqui das complexidades e desafios que as famílias têm. A Monte Bravo está completamente preparada para atender, como eu falei, desde o cliente ali, um pouco, como a gente fala do alta renda e do cliente private, do cliente wealth. Hoje a gente é uma grande vertical de assessoria financeira no Brasil, de maneira independente. Nós somos uma das principais corretoras hoje do Brasil. Então, somos uma instituição financeira completamente habilitada e preparada para atender o cliente. E a gente sabe que essa nossa responsabilidade é muito importante, porque a gente, como falou, né, o aspecto educacional, o aspecto de alinhamento, o aspecto de projeção do que é o futuro de cada família, eu acho que ele é muito importante. A gente também tem uma responsabilidade social muito grande aqui dentro. E com relação às redes sociais, vocês podem encontrar todos os nossos contatos dentro do próprio site da Monte Bravo. Então ali a gente já tem todas as redes sociais e ao mesmo tempo as formas de contato com todos os segmentos e todos os serviços disponíveis. Então, Felipe, obrigado novamente, foi um prazer estar com você. Muito obrigado, Ricardo, muito obrigado a Monte Bravo por ceder aqui a participação do Ricardo e muito obrigado a você, telespectador aqui da BBC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, para trazer para vocês essas mentes que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer, para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor
a cada dia. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar você aos seus negócios, às suas soluções de investimento, visite www.comdinheiro.com.br e deixe também sua dúvida, sua sugestão, seu feedback sobre o programa. Quem você gostaria de ver aqui conosco no Você com Dinheiro, manda lá pra gente em contato @comdinheiro.com.br. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.